Para você que gosta do desenho realista, hoje eu trago 7 qualidades fundamentais num desenho realista. A ideia é justamente fazer com que você melhore a qualidade dos seus desenhos. Mas antes de passar essas dicas, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, fundador do Desenho Online e empreendedor digital. Se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Bom, hoje eu trouxe aqui 2 desenhos, tá? Eu vou estar comentando essas dicas através deles, tá? Então eu vou estar comentando algo que é fundamental primeiro aí, que é a questão do contraste. Sempre que você fizer um desenho aí, concentra bastante em representar bem o preto, o branco e os tons médios. Por quê? Isso vai ajudar o desenho a ter profundidade. Veja, por exemplo, que nesse desenho, o fundo é preto, o fundo aqui da íris é preto, né? E aonde é branco, eu realmente deixei branco, e aonde é tom médio, eu realmente deixei. As graduações aqui são muito importantes para ajudar você a ter aquele desenho com uma profundidade legal, tá? Então aqui, por exemplo, vamos mudar de desenho e vamos olhar esse outro. Aqui na árvore, que é uma árvore, como se diz, queimada, morta, eu coloquei o preto onde realmente é preto. Olha só aqui onde eu estou passando a setinha. Aqui no centro da porta a iluminação totalmente branca, né? Aqui tem uma entrada também de luz. Aqui eu fiz a grama um pouco mais clara do outro lugar, tá? É claro que eu estou respeitando aqui a iluminação da grama também, que vem de cima, mas tem diferença em relação a essa parte que vem da porta. Então tudo isso daí você tem que considerar na hora de você fazer o seu desenho, sombreamento do seu desenho, tá? Então leva em consideração isso, tá? Olha só, você pode ver que aqui no céu mesmo é um cinza mais claro, aqui na parede é um cinza um pouco escuro, né? Então tudo isso daí tem que valer no seu desenho para que você consiga passar essa questão do realismo, porque é isso que é o propósito do desenho realista. Outra qualidade importante é a questão da proporção, principalmente nesses desenhos de pessoas, né? A gente tem que seguir, se você for fazer, no caso, um retrato, as proporções do rosto da pessoa. Então, por exemplo, se você vai ilustrar, geralmente a gente segue aqueles esquemas, né? Só que aquilo que você quer representar tem que seguir a matemática do que é. Então, por exemplo, o olho aí do personagem, né? A distância entre um olho e o outro é um olho, né? E vai variar de pessoa para pessoa. Então é isso que define uma pessoa em relação a outra, a diferença, né? Então a proporção é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque ela define praticamente as características do desenho e são fundamentais para reconhecer ele como algo distinto, significativo para aquilo que tem a sua proposta. Então, por exemplo, você quer passar a fisionomia de alguém, se você está baseando então numa foto ou você está vendo a pessoa, você tem que transportar as proporções dela para o seu desenho para que seja algo significativo, né? Seja fácil de reconhecer, né? Quanto mais fiel você conseguir, melhor. A distância entre o nariz e a boca, o nariz entre a altura dos olhos, a altura entre as sobrancelhas e o olho, a largura da testa em relação à largura do queixo, né? Nesse outro desenho aqui, ó, a proporção é, no caso, o tamanho da porta em relação à árvore, tem que seguir a perspectiva, né? Então, se existisse uma pessoa em frente à porta, onde estaria a cabeça dela? Tudo isso daí você tem que pensar no início, no esboço, para que isso seja bastante perceptível, né? Por mais que a pessoa não entenda de desenho, dentro dela tem um código de tudo. Então, o cérebro dela vai reconhecer se tiver alguma coisa errada, vai incomodar. Ela pode não saber falar nada de desenho, pode não saber desenhar, mas ela consegue perceber. É até bom destacar dentro dessa questão da proporção, é você no início fazer suposições. Então, se a pessoa estiver mais ou menos aqui na porta, ela vai ter essa altura, se ela estiver perto da árvore, ela vai ter outra. Eu tenho que considerar a questão da perspectiva. Então, faz um estudo assim, principalmente se você está criando algo, uma composição, para que você não dê uma bola fora, tá? No caso de retratos, é só você manter, obviamente, aquilo que você está vendo, né? Então isso aí também é uma questão de treino, não é uma questão só de falar aqui no outro dia já conseguiu, não. À medida que você for treinando, você vai conseguindo um bom resultado. Outra questão é a questão da composição. Então, por exemplo, esse desenho aqui, ó, ele está centralizado na folha, né? Para dizer que ele não está 100% centralizado, ele está um pouquinho para cima aqui, tá? Mas o que acontece? Ele está no sentido aqui, ó, horizontal
ele está quase centralizado 100%, né? E no vertical ele está um pouco para cima, tá? Então, se ele tivesse, será um pouco assim, ó, ele estaria mais centralizado, tá? E nesse outro, ó, você pode ver que ele está centralizado porque a árvore e a porta, elas estão praticamente no centro da composição. Então, para quem tira foto, né, para quem mexe então com o desenho, precisa ter essa noção de enquadramento, de composição, para poder fazer uma boa representatividade ali, né, para que ela tenha harmonia também no que a pessoa está olhando. Porque, por exemplo, quando você faz uma coisa mal enquadrada, né, fica uma coisa esquisita, né, sei lá, imagina você tirar uma foto assim, ó, dá a impressão que você está valorizando a raiz da árvore, né? Então, você tem que ver aí o que é que vai ficar equilibrado para aquilo que você está propondo, né? Exceto se a ideia fosse centralizar algo específico mesmo, né? Sei lá, vou centralizar aqui a porta. Mas ali, eu estou cortando a parte de cima, então isso é meu objetivo. Ah, mas saiu fora, tem uma margem branca aqui. Então, isso daí tudo quebra a fluidez, né, do desenho, né, a questão da composição. Outra coisa muito importante é a questão da nitidez. Tudo que você for fazer, quanto mais nítido, melhor. É claro que dependendo do efeito, isso cai por terra. Mas, por exemplo, vamos pegar aquele outro desenho para você entender melhor o que eu quero explicar. Se você faz, no caso aqui, a pele, que é algo mais aleatório, preenchimento, ó, aqui fica meio desfocado, né, normal, mas nos fios, ó, tá bem nítido, tá vendo? Então isso passa uma impressão de fio. Você tem que fazer o efeito muito nítido. Então olha aqui, ó. Aqui é mais escuro, mas aqui eu utilizei lapiseira, porque a lapiseira, como ela é dura, ela cria um sulco no papel e joga o grafite bem no fundo lá do papel, ó. Então fica bem demarcado. Aonde eu quero deixar algo mais sombreado, né, não tão preciso, eu passo um lápis mais mole, ó. Você pode ver que aqui mesmo foi um lápis 6B, ele é escuro, só que ele é meio desfocado por natureza, porque ele é mole, né? Então, isso é uma questão de estudar a técnica também de cada material, né? Você pode ver que nos lábios aqui, ó, eu passei um lápis 2B, você pode ver que tem um sombreamento aqui mais claro, porém, eu passo depois o lápis HB para justamente fazer um papel de esfuminho. Eu esfumei aqui, ó, para poder ficar bem lisinho, para não deixar nenhuma porosidade branca do papel aparecer, tá? Então isso daí ajuda a valorizar a composição, tá? Então isso é bom a gente destacar também essa questão da nitidez. Onde precisa ser nítido, deixe nítido. Onde não precisa, não deixe. Mas geralmente a nitidez ela tende a passar uma qualidade interessante no seu desenho. Outra coisa é a questão da textura, né? Então, por exemplo, assim, o que é pele, o que é cabelo, o que é cílio. Você tem que estudar uma técnica para você conseguir representar bem isso. E com base nisso você vai saber qual material utilizar. Geralmente quando a gente vai fazer fios de cabelo, a gente utiliza lapiseira porque ela tem um traço fino, né, concentra o grafite num ponto que fica na espessura certa aí do fio, então a gente consegue fazer essa textura. Já se fosse para fazer aqui, por exemplo, a pele, né, a gente já utiliza um lápis não tão mole, mas também não tão duro, né? E a gente consegue esfumar melhor, né? E consegue um efeito mais sutil com um esfuminho, com algodão, né? Então dá uma textura interessante de pele, ó. Você pode ver que essa porosidade, essa falha aqui do grafite não preencher totalmente o papel, ajuda a criar essa porosidade. Então essa textura vai ser proporcional àquilo que você está querendo, né? Aqui, por exemplo, na árvore, ó, são manchas mais aleatórias, né? E aqui no caso dos blocos, eu utilizei o lápis mais escuro para poder fazer esses sinais aqui. É como se fosse o sinal da extração de quem cortou essas pedras. Sei lá, imagina que utilizou uma talhadeira, alguma coisa para poder cortar essas pedras, né? Então são os sinais, né? Um pouco também é o sinal do tempo, né? Então aqui, por exemplo, onde tem esse musgo aqui, ó, ele tampou as juntas das pedras. Então aqui já não aparece tanto, por isso que essas juntas estão mais claras, né? Então isso aí ajuda a valorizar a composição e deixar fiel. Aqui na grama, você pode ver que aqui no fundo ela é mais estreita, né? Como se diz, as folhas aqui são maiores, tá? E no caso, por uma questão de perspectiva que tem acontecido isso. Então aqui elas são menores, aqui elas são maiores, tá? Mas eu estou conseguindo representar o movimento também da grama, ó. Mais para um lado, mais para o outro, tá? E
Aqui, por exemplo, eu fiz com o algodão. Você pode ver que eu passei aqui o lápis 6B, bem de leve, depois esfumei com algodão, né? Até deitei o laço para poder fazer bem sutil esse preenchimento, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tem a questão do acabamento também, né? Que é você deixar o seu desenho limpo, onde precisa ser limpo, né? Até porque também, se você deixar algo muito passado por cima, a pessoa vai perceber e isso desvaloriza o desenho, tá? Então, esse acabamento é bom você valorizar, tá? Evitar dobrar o papel, se for feito num papel, né? Aqui no desenho, mesma coisa, ó. Aonde é preto eu realmente caprichei para ficar pretinho, tá? E o que acontece? Até o contorno aqui do sombreamento eu tentei deixar um pouco regular, né? É claro que tem pessoas que conseguem fazer isso aqui ainda bem melhor do que isso, mas eu tô só comentando, porque isso daí, quanto mais você caprichar, melhor vai ser, tá? Nessa questão aí do acabamento, de entregar uma folha lisinha, né? Sem amassado, né? Sem sujeira, né? Isso é bom você priorizar, principalmente em desenhos de pessoas. Imagina uma pele dessa com uma mancha aqui de algo que você derrubou, algo, mesmo que seja pequena, mas desvaloriza muito o desenho, então toma cuidado também. A outra questão é a perspectiva, que é bom você ficar atento. Nesse desenho aqui, ó, o ponto de fuga que está praticamente baseado no desenho, né? Porque é um ponto de fuga aqui com uma linha de horizonte, ela estaria mais ou menos aqui. Então você tem que estudar bastante perspectiva, né? E caprichar muito nisso para que faça um bom desenho, seja coerente, porque quando a pessoa olhar o seu desenho, por mais que ela não entenda de desenho, dentro dela tem um código que vai reconhecer se está errado ou não. Tem coisas que realmente ela não vai perceber, mas muita coisa o cérebro dela percebe e vai gerar um incômodo. Então, quanto mais você estudar isso, melhor, tá? Então, as dicas são essas, tá? Só lembrando que a segunda dica de proporção, eu considero também o estudo de anatomia, né? Então, quando você for estudar anatomia em desenho, vai ajudar você a ter melhor uma proporção das coisas. E também a composição do que você está fazendo, tá joia? Então, praticamente são essas as 7 qualidades de um bom desenho realista, tá? E aqui eu dei 2 exemplos, né? Com a composição e com o retrato aqui para você saber melhor disso, tá joia? Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Se quiser mais dicas de desenho, quiser aprender com o nosso curso Desenhar Top, acessa depois e aprenda a desenhar mangá, desenhar.top. Tá joia? Tem um link na descrição também. Então eu fico por aqui e até mais.